Olá, meus amigos do canal Na Estrada com Maria. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal que procura levar um pouco de Deus, um pouco desse amor de Deus. Porque é pouco, porque somado com o seu amor por Deus, o amor da humanidade, se torna um grande amor. Hoje a igreja celebra o terceiro domingo da Quaresma. E qual é o significado desse terceiro domingo? O domingo é a liturgia na qual Deus se revela ao homem como Deus. A gente conhece a história da humanidade, que era uma história de um povo pagão. E Deus colocou no meio desse povo um homem chamado Moisés. Moisés, devido à matança que houve na época do seu nascimento, as crianças também, como assim na época de Jesus, elas foram mortas por insanidade de um poderoso, de um falso poderoso, né? E ele foi colocado numa cesta, foi encontrada pela filha do faraó, o mesmo que havia mandado matar aquelas crianças, e foi criado pelaquela família. Ele cresceu, casou-se e foi morar numa terra distante daquele faraó. Só que num determinado dia ele estava lá pastoreando as ovelhas, que herdou também do seu sogro, cuidava para ele e para seu sogro. E ele estava no deserto. O lugar do deserto é o lugar do retiro, do encontro com Deus. E ele avistou de onde ele estava, no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Ele avistou uma grande fornalha e continua ali na sua lida, cuidando das ovelhas. E olhando novamente para o monte, tempos depois, ele observou que aquela fornalha ardia como se tivesse começado. E ele teve a curiosidade de subir até aquele monte e observar o que estava acontecendo. E ao se aproximar, ele percebeu que era tão intensa aquela luz, que não era um fogo comum que ardia aquela sarça, que ele não tinha condições humanas de olhar para aquela imensidão de luz. E quando ele pensava em retornar, ele ouviu a voz de Deus naquele fogo. Naquele momento Deus colocou para Moisés a missão de libertar o povo da escravidão. Aquele povo que vivia na escravidão do pecado, da moral, aquele povo que adorava falsos deuses. Agora Moisés é chamado a tirar o povo desta escravidão. E ele disse a Deus: se eu descer desse monte e for lá embaixo falar para as pessoas o que aconteceu, elas vão me perguntar: quem falou com você? E Deus disse a ele: diga que eu sou Deus, eu o sou. Deus, Ele é. Eu sou o Deus que ouve, que vejo e que conheço a necessidade de cada povo. Então, quando você se dirigir às pessoas, diga que esse é o Deus que você segue, que você conhece. É o Deus que vê, que ouve, que conhece a sua necessidade. Vá e transforme a vida dessas pessoas, vá e tire elas da escravidão do Egito. E qual é a nossa escravidão hoje, meu irmão, minha irmã? Qual é a escravidão que nos afasta de Deus? Então Deus, Ele nos mostra que a gente ou vai para Ele pelo amor ou vai pela dor. E na carta de São Paulo aos Coríntios, ele vem ressaltar que aquele povo foi batizado no mar,
no fogo. Aquele povo conheceu a palavra de Deus, conheceu a libertação de Deus, mas é um povo que permanece no pecado. Porque aquele povo ele desagradou a Deus. Esses fatos acontecem para serem exemplos para nós. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nós desagradamos a Deus? Quantas vezes nós não vivenciamos a palavra de Deus? Não é conhecer, como eu falo sempre aqui, vomitar versículos bíblicos, não é isso. É você trazer Deus para a sua vida, para a vida do próximo, para a vida das pessoas que estão necessitando de Deus. Paulo ainda fala, por que murmurais? É comum do ser humano reclamar de tudo. Quantos livramentos nós temos no dia a dia? Muitas vezes a gente sai de casa, esquece um objeto e volta para pegar esse objeto. E Deus nos dá esse livramento. Assim é o amor de Deus. É um amor que protege, é um amor que ensina, é um amor que caminha conosco. E no Evangelho, Jesus Cristo ele vem falar desse amor, né? Jesus Cristo vem falar desse amor, falando da figueira. Ele conta a parábola da figueira que não produzia frutos. E quem é essa figueira? É o povo de Israel. Somos nós que não damos frutos a Deus, que não produzimos conforme o seu amor, conforme a necessidade de produzirmos para sermos frutos bons na vinha do Senhor. E quem é esse vinhateiro que Jesus fala? É o próprio Jesus, né? Quem me vê, vê ao Pai. Olha que coisa mais linda é Jesus, apresentar ao Pai a nós através dele. Isso nos dá uma ideia de que nós devemos também ser exemplo para outras pessoas, ser essa imagem do Deus vivo para essas outras pessoas. Na parábola, Jesus diz que o vinhateiro ele queria cortar aquela figueira. E a figueira é uma figura muito presente na história. Quando Jesus estava passando, Zaqueu estava em cima de uma figueira. A figueira ali que não produzia frutos. E qual é a figueira da nossa vida? Nós estamos plantados nesta figueira que é Jesus, ou nesta figueira que não dá frutos, que é o mundo? É uma reflexão para o nosso dia. Muitas vezes a gente vai fazer igual aquele vinhateiro, manda cortar aquela figueira. E o seu empregado lhe diz, não, me permita, eu vou cavar, eu vou adubar. A gente diz a Deus, eu vou me arrepender, não vou mais cometer o erro. E aí a gente espera por um ano para ver se essa figueira dá frutos. Deus espera por nós para que a gente possa dar esse fruto também, para que a gente seja uma comunidade ativa, uma pessoa ativa na graça de Deus. E quais são esses frutos do Espírito? O maior fruto do Espírito Santo é o perdão. É a graça de dar e receber perdão. O fruto da bondade, de sermos bons uns com os outros. E o Evangelho é claro, inclusive com aquele que não nos faz o bem. O fruto da mansidão. Em Deus cremos e esperamos. E aceitamos com mansidão o propósito de Deus na nossa vida. Você está aceitando esse propósito com mansidão? A humildade.
Nunca querer ser melhor do que o outro. Você precisa ser bom diante de Deus, mas você também não precisa se exibir, ser melhor, querer humilhar o outro. E um dos dons que hoje em dia a gente quase não vê as pessoas praticando, inclusive eu, é a paciência. Somos intolerantes a tudo. É um ruído, é uma criança que chora, é alguém que nos interrompe no caminho. Nós não somos pacientes, principalmente dentro de nossa casa. Nós não aceitamos o erro do outro e com isso nós perdemos a paciência. Portanto, meu irmão, minha irmã, para a figueira da nossa vida dar frutos, nós precisamos adubá-la. E qual é o adubo que faz produzir o fruto? O amor, a compreensão, a caridade para com o próximo. Sem esse adubo, a vida da gente ela não cresce. É você se reconhecer pequeno diante de Deus e das coisas de Deus. Quero agradecer aqui nesse vídeo ao Padre Sérgio, e hoje, numa belíssima homilia na Igreja de São José Operário, ele falou tão lindamente desse tema que eu estou falando para vocês. E ele fez algumas perguntas na Assembleia, e quem respondeu aquelas duas perguntas que o padre fez foram duas crianças que ainda não têm entendimento. E eu disse para ele no final da celebração: Padre, se a sua homilia tocou o coração de duas crianças, então ela deve ter chegado ao coração dos adultos, porque a criança geralmente ela fica dispersa na celebração, mas aquelas duas crianças não, pequenininhas, elas estavam ali, atentas, aprendendo aquele ensinamento. Então, que nós possamos ser também exemplos para as crianças, para os jovens, para as pessoas que passam pelo nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, muita paz, e que se você chegou até agora, deixe seu joinha para ajudar o canal. Se for o caso, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam o amor de Deus. Um abraço.